Bom dia! Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom mais uma vez estarmos juntos aqui no monte para falarmos um pouco daquilo que Deus tem feito e, acima de tudo, tem falado nas nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar uma palavra tremenda aqui com você, porque no decorrer da semana, essa palavra falou muito comigo. Eu estive assim, por vários momentos, pensando e meditando nessa palavra. E confesso para vocês que em algum momento eu estou vivendo isso. E daqui a pouco vocês vão entender. Hoje nós estamos aqui num lugar muito gostoso, né? Aqui no monte. Com esta vista aqui maravilhosa, né? Como é bom estar aqui no monte, irmãos. Como é gostoso estar aqui. Mas sabe o que eu mais gosto de quando eu estou aqui no monte? De meditar na palavra do Senhor com vocês. Eu quero meditar aqui uma palavra, irmãos, mas antes eu quero agradecer as pessoas que têm sido abençoadas, né, com essas palavras. Nós já estamos aí com mais de 700 inscritos no nosso canal. Então você aí que está fora do Brasil e em outros países, que também está sendo abençoado, compartilhe esse vídeo com as pessoas, comentem, deixe seus comentários. Indique o nosso canal para outras pessoas também, tá? O YouTube, graças a Deus, tem nos abençoado, tem nos levado a nações que nós nunca sequer sonhamos entrar ou pisar. E lá as pessoas têm sido abençoadas, né? E compartilhe essa palavra aqui com outras pessoas. Com seu vizinho, com seu amigo, com seu parente que mora no Brasil, que mora fora do Brasil, que mora em outras cidades, outro estado, enfim, outros países. Compartilhe isso aqui com a palavra, com seus amigos, ok? No livro de Abacuque, é uma palavra assim bem conhecida de todos. No capítulo 3, e o versículo 17 nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, o que nos traz aqui essa palavra nesta manhã? O que nos leva a meditar nessa palavra nesta manhã? A situação espiritual, econômica, social de Israel nessa época aqui do profeta Abacuque era devastadora, era drástica, né? Eles estavam em perda total, tal qual estamos vivendo a situação no país hoje, aqui no Brasil, né? Nosso país está afundado numa situação econômica, social, política, exatamente como Israel vivia naquela época. Não vemos, uma saída. Abacuque também viu. E Abacuque ainda foi além, olha, ainda que a figueira não floresça. Quando ele fala de figueira, videira, oliveira, campo, aprisco, currais, ele está falando do quê? Do sustento, né? Da segurança, da estabilidade, coisa que Israel não tinha, coisa que hoje também não temos, né? Então, a devastação social, econômica e principalmente espiritual naquela época, nos dias de Abacuque, era terrível. E é o que vivemos hoje. Mas Abacuque sabia que Israel passava por tempos difíceis. O Brasil todo sabe disso também, né? Perdas emocionais,
perdas financeiras, perdas familiares, era tudo que Israel vivia naquela época. E o que o profeta fez? Ficou choramingando, ficou lamentando, ficou apontando defeitos, apontando culpado por toda aquela situação devastadora que o país passava? Não. Em meio a toda aquela crise que o país atravessava, que era uma situação avassaladora, ele decidiu adorar ao Senhor. Mesmo sem motivos favoráveis. Mesmo sem uma luz no fim do túnel. Ele diz assim no versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, independente de qualquer coisa, qualquer situação, independente de qualquer, enfim, de tudo, eu vou me alegrar no Senhor. A fé madura, quando você está amadurecido. Esses dias eu ainda estava falando para minha esposa, falei, meu bem, como eu queria ter a consciência que eu tenho de hoje, das coisas, há 20, 30 anos atrás. Talvez eu não cometeria 1% das coisas erradas ou pensamentos errados que eu tive. Se eu tivesse tido esse entendimento que eu tenho hoje, esse amadurecimento social, espiritual, profissional. A fé madura, ela escolhe a adoração em vez da murmuração. Por quê? Irmãos, pensem comigo, se você ficar murmurando, vai mudar a situação? Se você ficar apontando defeitos, se você ficar apontando culpados por aquilo que está errado, vai mudar a situação? Não vai mudar. E foi o que Abacuque fez. Olha o versículo aqui, ó. Todavia eu me alegrarei no Senhor. O que eu aprendo aqui? Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, ou que vai acontecer, ou que já aconteceu, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou buscar a face do Senhor. Eu vou buscar aquilo que agrada ao Senhor. Amém? A alegria, irmãos, ela não está nas bênçãos, mas ela está na salvação. Por isso que o profeta diz assim, ainda que a figueira, a videira, a oliveira, os campos, as ovelhas, os gado, ou seja, ainda que tudo isso termine, que não tenha mais, eu vou me alegrar no Senhor. Então a fé daquele profeta não estava no sustento que ele tinha. Não estava, a segurança dele não estava naquilo. A estabilidade espiritual, financeira, social, moral, política da época não estava naquilo. Estava no Deus da minha salvação, conforme ele diz aqui no versículo 18. Exultarei no Deus da minha salvação. E eu estava pensando nisso, irmãos. Puxa vida, uma situação crítica que a nação atravessava. Social, moral, espiritual, estava devastado. Num linguajar assim bem natural. Ele não estava nem aí para isso. Ele queria se alegrar no Deus da salvação. A segurança dele estava ali em Deus. A segurança dele estava naquilo que
Deus poderia lhe proporcionar. Não que a situação política, social, espiritual daquela nação poderia se proporcionar a ele. Mas sim aquilo que vinha do céu, aquilo que Deus podia fazer por ele. A verdadeira fé, ela não depende das circunstâncias. A verdadeira fé depende da sua relação com Deus. Não daquilo que o homem pode te proporcionar, mas daquilo que Deus te proporciona. Porque todos os dias, quando a gente acorda de manhã, meus irmãos, o profeta Jeremias já dizia isso. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando você acorda de manhã, é um presente que Deus está te dando. Olha, vai à luta. Eu estou renovando o meu compromisso com você nesta manhã. Eu estou renovando a minha aliança. Estou te dando mais uma oportunidade, mais um dia de vida. Eu estou te dando a oportunidade de você reconhecer, talvez, que você errou lá atrás e não repetir esse mesmo erro lá na frente. Então eu estou te dando a oportunidade de você rever os seus conceitos, seus preceitos, seus achismos. Porque ficar apontando defeito não muda a situação. Ficar apontando erros não muda a situação. O que vai mudar a situação? Está aqui o versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E ele ainda vai mais além, irmãos. No versículo 19 ele diz assim: o Senhor é minha força. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá essa graça de todos os dias. Às vezes não é fácil vir aqui no monte. A carne, o eu, queria ficar em casa, deitado, tranquilo, sossegado, tomando um café. É difícil subir aqui hoje. É muito alto. Mas ficar olhando para as circunstâncias não vai mudar a situação. Foi o que o profeta fez. Olha, ainda que a figueira, a oliveira, a videira, né, os campos não produzam alimentos, as ovelhas sejam exterminadas, e lá nos currais não haja um gado. Ou seja, ainda que todas as condições humanas sejam desfavoráveis, olha só a extremidade, a seriedade da palavra do profeta. Ainda que tudo isso seja contrário à minha vontade ou à vontade natural, eu me alegrei no Senhor. Eu fiquei me perguntando, mas da onde Abacuque tirou tanta fé nesse ponto? Simples. Ele mesmo disse: o Senhor é a minha força. Ou seja, era o próprio Deus que fortalecia ele. Era o próprio Deus, eu fico imaginando o seguinte, era o próprio Deus que segurava na mão dele assim e falava: olha para mim, não olha para as circunstâncias. Olha para mim, não olha para aquilo que o homem está te dizendo, ou o que o homem está fazendo. Olha para mim, mantenha os seus olhos fixos em mim. O autor do livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 2, diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? O Senhor. Então as coisas acontecem quando Ele quer, de acordo com a vontade dEle, com a permissão dEle, e não de acordo com a nossa vontade. Por isso que o profeta vai ao extremo. Olha, ainda que tudo diga não, o Senhor me diz sim. É nele que eu vou me alegrar. Porque Ele é a minha força. É Ele que me fortalece, que me dá saúde, que me dá o sustento,
sustenta, o pão de cada dia, que me dá força para continuar nessa caminhada. Amém, querido? Que essa palavra de manhã, hoje de manhã, é uma palavra simples, mas que ela possa penetrar na sua vida, que você possa mudar o seu conceito, o seu pensamento em relação a muitas coisas que você talvez esteja vivendo. Medite nessa palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, o seu pão de cada dia. Que muitas vezes as circunstâncias digam não para você. Mas não esqueça de uma coisa. O Senhor está dizendo sim. O profeta está dizendo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que Deus abençoe você nesta manhã. Em nome de Jesus. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima.